palavra de Deus nos sustenta com essa esperança cristã. É assim que queremos caminhar cada vez mais, sob a luz dessa esperança. Nosso estudo de hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 14. E é desse jeito, cheios dessa esperança cristã, na certeza de que nada nem ninguém nos poderá nos afastar do amor de Deus, que está começando a Bíblia no meu dia a dia. Que alegria, seja muito bem-vindo aqui a esta sala onde eu faço o meu estudo da palavra, compartilho com você, juntos, eu aqui, você aí onde você se encontra agora, vamos juntos fazer o estudo da palavra e assim nos alimentarmos com esse santo alimento que são as Sagradas Escrituras. Vamos começar nosso estudo de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E assim, cheios do Espírito Santo, vamos começar o nosso estudo. Apocalipse 14. Depois disso, eu vi. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai inscritos em suas frontes. Ouvi uma voz que vinha do céu, parecia o fragor de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados no meio da humanidade, como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira, são íntegros. Aqui no versículo 4, meus irmãos, nós temos aqui um princípio eterno. Sim, temos aqui. Porque o princípio eterno são leis que regem o reino de Deus. Como funciona no reino de Deus, né? Padre Jonas nos explica assim. E aqui, no versículo 4, fala que os eleitos, aqueles que não se contaminaram com a prostituição, eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Então eu vou grifar aqui. Esse seguir o Cordeiro aonde quer que vá é muito importante. É um princípio eterno, porque nos fala exatamente de um procedimento, uma lei, uma postura no reino. Precisamos seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Mesmo que seja para a cruz, para o Calvário, precisamos seguir o Cordeiro. Não podemos nos desviar desse segmento. Versículo 6, vamos prosseguir? Vi então outro anjo que voava no ápice do céu, com uma mensagem a anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, um evangelho eterno. O anjo clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui no versículo 7, meus irmãos, temos uma ordem de Deus. Vou anotar aqui com a cor vermelha. Você pode anotar com a cor que você bem entender, viu? O estudo é seu, sinta-se livre. Mas aqui a gente anota o padrão, é a cor vermelha para nós da ordem. E a ordem é essa: temei a Deus. Olha que ordem. Temei a Deus, dá-lhe glória. São ordens de Deus. Deus está pedindo hoje que eu tema o seu santo nome, que eu lhe dê glória, que eu adore ao Senhor, adore-o. Sim, adorai aquele que fez o céu e a terra. Até está fácil descobrir essa ordem porque está no imperativo, né? Adorai aquele que fez o céu e a terra. Versículo 8. Um segundo anjo seguia dizendo: caiu a Babilônia, a grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. E um terceiro anjo os acompanhava, clamando em alta voz: se alguém adora a fera e sua estátua e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber também o vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça da sua ira.
Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para sempre, e dia e noite não terão descanso aqueles que adoram a fera e sua estátua, e quem quer que leve a marca do seu nome. Aqui está a constância dos santos, daqueles que observam os mandamentos de Deus e a fidelidade a Jesus. Ouvi então uma voz vinda do céu que dizia: escreve, ditosos os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que eles descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Aqui no versículo 13, nós temos uma promessa de Deus. Isso mesmo, uma promessa. Ditosos os mortos, ou seja, bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor, os que desde agora morrem no Senhor. Então aquele que morreu no Senhor, morreu na fidelidade a Deus, é bem-aventurado, é ditoso, é feliz. Versículo 14. E eu vi, era uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém que parecia um filho do homem. Tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Quero fazer uma pausa para perguntar ao Denis, porque aqui por 3 vezes a gente percebe aqui o evangelista João, que escreveu, né, o livro do Apocalipse, dizendo: eu vi, né? Eu vi o Cordeiro, eu vi um outro anjo, e agora ele diz: eu vi uma nuvem branca. Então, esse ver, essa visão, que tipo de visão é essa, Denis? Explica para nós, por favor. Que tipo de visão é essa que João teve, né? E como que se explica isso? Como se explicam essas visões do evangelista João? Explica para nós, por favor. No início do capítulo 14, nós temos aí uma clara divisão. De um lado estão aqueles que seguem a besta, e de outro lado estão aqueles que seguem o Cordeiro, os 144.000 eleitos, os salvos pelo Cordeiro. A esses é garantida aí algumas promessas, que eles vão ver cumpridas as promessas feitas ao povo de Israel, que eles vão habitar na montanha, na casa de Deus. Bonito isso. Eles vão colher determinados frutos porque seguem o Cordeiro. Essa é uma escolha que nós também precisamos fazer. Você segue a besta ou você segue o Cordeiro? Este texto, ele é objetivo, ele é direto. Ele mostra que há uma escolha a se fazer e ele mostra já os frutos de cada escolha. É assim que eu aprendi lá na roça com meu pai. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Não adianta eu seguir a besta e querer colher os frutos do Cordeiro. Primeiro preciso então escolher. Se escolho o Cordeiro, se escolho o caminho do Cristo, eu já conheço aí, pelo livro do Apocalipse, alguns desses frutos. Verem cumpridas determinadas promessas que Deus fez e habitar na casa de Deus. Por isso, fazendo esse estudo do livro do Apocalipse, especialmente desse capítulo 14, que façamos uma reflexão a quem nós temos seguido e quais os frutos nós vamos colher na nossa vida. Muito obrigado, Denis. Como é bom, né, a gente ter esse esclarecimento e a partir desse esclarecimento conhecer. Então agora você descobriu o porquê desta visão de João, né? E agora a gente conhecendo. Eu aprendi, você aprendeu? Com certeza aprendeu. Então como é bom aprendermos coisas novas com a palavra de Deus. Vamos prosseguir no nosso estudo? Versículo 15. Entretanto, saiu do santuário um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: mete tua foice e ceifa, chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. Aqui no versículo 15 temos uma ordem de Deus para mim e para você: mete tua foice e ceifa, né? É hora de evangelizar, chegou a hora da colheita, né? O Senhor vai dizer numa passagem, né, do Evangelho, dizendo para mim e para você, né, a messe, né, já está pronta, né? A messe é grande, os operários são poucos, mas a messe, a colheita está pronta. Então precisamos pedir operários, né, para esta messe, que a messe é uma colheita que já é uma plantação que já está pronta, né, para ser colhida, né? E aqui o Senhor está falando, né? Mete tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita, está prontinha. Precisamos evangelizar. Versículo 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem deu com a foice na terra e a terra foi ceifada.
Então saiu do santuário que está no céu mais um anjo, também ele tinha uma foice afiada, e saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: mete a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. Versículo 18, temos outra ordem, semelhante àquela outra do versículo 15, né? Também a mesma ordem se repete: mete a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. Isso me tocou o coração, esse evangelizar. E o anjo, versículo 19, e o anjo deu com a foice afiada na terra e colheu os frutos da vinha da terra, despejando-os no grande lagar do furor de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue, que subiu até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Retoma aí a sua leitura, leia mais uma vez. Eu vou ficar aqui anotando isso que me tocou o coração, a mensagem que Deus falou para mim: mete a tua foice afiada e colhe. É o tempo da colheita. Isso tocou o meu coração. E no seu? O que tocou o seu coração? Anota aí a palavra de Deus. No meu coração tocou esse apelo a evangelizar, porque a colheita está madura. Precisamos evangelizar porque o tempo é breve, o Senhor está voltando. Tá bom? Eu vou ficar aqui fazendo minhas anotações, você prossegue daí, me despeço de você, até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus te abençoe e um forte abraço. cançãonovaplay.com. Assine já!